sobre a nova lei que proíbe o uso de aparelhos celulares e outros equipamentos eletrônicos em escolas públicas e também particulares, vem sendo discutida em reuniões com gestores de educação de todo o estado. A repórter Maria Maciel volta ao vivo com o Ministério Público, porque a gente quer saber, Maria, como é que o MP vai atuar nesse caso? Deve ter uma barreira grande dentro da própria família, pai, mãe, como é que fica? Como é que eu já vi desculpas, tá? Como é que vai pagar a cantina da escola com o Pix? Como é que eu monitoro o meu filho? Se já largou, se já posso pegar ou não? Como é que o Ministério Público vai atuar, né? Nesse novo momento, nessa nova realidade, mas assim, cá para nós, né? Fundamental. Tá mais do que na hora de que isso mudar. É com você. Verdade, Douglas. Olha, após a aprovação da lei, o grande desafio agora é colocar em prática, né? E é claro que vão surgir inúmeras dificuldades, mas o MP está acompanhando de perto essa situação, se reunindo, inclusive, com gestores dos municípios para tratar, discutir essa questão. Aqui do meu lado está o promotor Lucas Saxida, que é do Núcleo de Defesa da Educação do MP, para falar então sobre isso. Quais são as principais dificuldades aí que esses gestores vão enfrentar? Boa tarde. Boa tarde. Veja, a proibição ela não é absoluta. Essa preocupação com o uso do celular nas escolas já vem há muito antes dessa própria lei, claro, né? O ano passado o Ministério Público fez uma reunião específica com uma nota técnica tratando da temática. O que é importante dizer é que o uso do celular ele é proibido hoje pela nossa legislação específica, mas com exceções. Eu tenho a exceção de uso dele para fins de remoção de barreiras para pessoas com deficiência, em caso de urgência, estado de necessidade, força maior, claro, e no que diz respeito ao uso pedagógico. E aí passa a ser interessante essa análise, porque o uso ele é possível, mas desde que regrado, permitido e preparado pelo profissional de educação em sala de aula, né? Outro ponto importante que o Ministério Público se preocupa é o debate, a inclusão do uso do celular como sendo dentro do currículo escolar, suas consequências, as razões, como utilizar de forma responsável, suas consequências no que diz respeito ao bullying cibernético, para a segurança na escola e tratando das outras temáticas que influenciam a ele, como saúde dos alunos, a utilização indevida dentro da escola nos preocupava no que diz respeito também à segurança, à autoridade do professor, desigualdade dentro do ambiente escolar. Então, o que nós precisamos é cumprir a lei e trazer eficiência para o processo de ensino-aprendizagem. Agora, o cumprimento dessa lei, ela enfrenta algumas barreiras, não só pelos estudantes, mas pelas próprias famílias, que muitas vezes têm inúmeras alegações de que diz que o filho precisa para estar em contato, que precisa fazer o Pix na cantina. Como é lidar com essas questões? Como é que os gestores, né, estão sendo orientados a tratar essas questões junto a essas famílias? O regramento, a digestão dessa legislação que a gente diz, a tratar de cada ponto dessa lei vai vir com uma resolução específica do MEC, que ele prometeu, me parece que virá até o final do mês, mas o uso regrado ele é possível de todas as formas. Agora, o ambiente escolar é um ambiente para estudo, né? Um ambiente onde o professor de educação vai ser o líder para aquilo. Então, é como se o professor dissesse, olha, hoje na sala de aula nós não vamos usar brinquedo, nós não vamos usar bola, hoje o processo de ensino-aprendizagem vai passar por essa temática ou por essas questões, né? É importante que a gente tenha, então, essa questão da distração. As questões das consequências negativas já está deveras comprovado em diversos estudos. O que a gente precisa agora é trazer isso para o ambiente escolar para que a gente tenha, de fato, ali uma educação de verdade dentro do ambiente escolar. Os pais são fundamentais nesse processo. Claro, claro. As decisões todas tomadas, inclusive nesse evento que tivemos hoje com 102 gestores, organizado pela própria Undime, que é a União dos Dirigentes de Educação, a tratativa é exatamente essa, né? O debate democrático disso e, claro, com a participação de toda a comunidade escolar e aí incluso alunos, professores, famílias. O importante é cumprirmos a lei da melhor forma possível para que ela possa, então, atingir seus objetivos. Quando a gente fala em objetivo, é justamente tirar o celular um pouco de cena, né, desses estudantes que nem mesmo na hora do recreio aí se livram, né? Isso atrapalha não só a socialização, como outros aspectos da vida desses estudantes.
Claro, o objetivo do direito à educação, conforme a nossa Constituição quer, não é formar só um profissional bom, mas é formar um cidadão, né? E a formação de cidadãos passa, por certo, aí pela aprendizagem do convívio, né? Da escuta do próximo, então não tenha dúvidas que isso vai ser muito positivo. Agora, o regramento de utilização recreio ou não passa pelo ambiente escolar. O que a lei fala ela define sala de aula. Sala de aula é um ambiente onde eu vou estar tratando de questões pedagógicas dirigida por um profissional de educação. Nesse ambiente, a proibição está lá expressa, claro, com essas exceções que eu disse. Agora, sem essa resolução, ainda é livre o uso? Necessita ainda dessa resolução para poder realmente ser colocado em prática? Não, sob minha ótica não. A lei está em vigência, né? É preciso só analisar a questão da efetividade normativa. Eu não analisei se tem um prazo específico, mas pelo que eu me lembro, a lei já está em vigor. Então, já a aplicação imediata dessa legislação para que a gente possa aí, é o que eu disse, a questão da vacatio legis, que a gente chama, né? Se há um prazo, isso eu não olhei, mas se ela já está em vigor, já a aplicação imediata, né? O regramento ele é desnecessário, sob minha ótica, nesse começo. Até porque também a gente tem o nosso Conselho Estadual de Educação que passa a fazer a análise dele com as resoluções específicas, mas o regramento vindo de cima é bom porque a gente tem uma unificação de entendimento Brasil, né? Obrigado, então, pelas informações, esclarecimentos importantes, então, sobre essa lei que proíbe o uso de celular nas escolas, né? Tanto escolas públicas quanto particulares. A gente fica aguardando, então, Douglas, né? Como é que vai ser o andamento, como é que as escolas, né, vão se adaptar a esse novo momento? É com você aí no estúdio.